Nós teremos, falando sobre a autonomia da Igreja Cooperação, pastor Dr. Josué Melo Salgado, segundo vice-presidente da Convenção Batista Brasileira, e com muita alegria que o recebemos aqui. Seja muito bem-vindo, que Deus o use e Deus fale poderosamente aos nossos corações a entendermos um pouco mais deste tema. Deus te abençoe. Uma boa noite, irmãos, em nome de Jesus. Boa noite. Eu costumo dizer que eu gosto de saber que as pessoas estão acordadas, pelo menos no começo. Depois, aí a coisa pega, né? Mas eu quero agradecer a grande oportunidade de estar aqui com os irmãos. Pouca gente sabe que eu sou carioca, da Gema, né? Nasci no Hospital de Botafogo. Por isso eu sou botafoguense. Então eu faço uma saudação também alvinegra aos irmãos. Amém? Tem alguns verdes aqui, né? Pastor Irlando. Flamenguista, não vou nem pedir para... né, Adalto? Mas é com muita alegria, irmãos, realmente, que estamos aqui para meditarmos sobre essa temática. E para mim foi me dado desde o começo, viu, pastor Irlando? O tema autonomia mesmo. Autonomia e interdependência. Eu não sei se foi passado aí para o pessoal, os slides, pelo menos os temas. Onde? Isso. Exatamente. Pode botar lá no título. O tema é este, autonomia, é o tema que eu então dei. Autonomia e interdependência. Implicações bíblico-teológicas do princípio da autonomia da igreja local. É o tema, então, que eu quero trabalhar com vocês. Vocês têm, então, na pasta, o texto completo que nós vamos aqui, então, trabalhar. Eu começo lendo o texto de Apocalipse, capítulo 1, e nós sempre devemos lembrar daquilo que está logo no início do livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, não é? Isto é, Deus deu a Jesus Cristo essa revelação, e Jesus Cristo, através do seu anjo, deu a João, né? João. E ele, então, deu às igrejas. E Apocalipse 1, 8, 11 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que vês, né? E nós podíamos dizer, o que vês, João, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, plural. Vocês já ouviram alguém falar, o que pensa a Igreja Batista? Não é? Eu acho curioso que eu ouço isso às vezes de pessoas do mundo batista. Não existe a Igreja Batista como existe a Igreja Católica. Existem as igrejas, né, batistas. Aqui, João deve escrever as 7 igrejas. Mas o texto principal, de fato, é aquele que está, então, ali. É um texto longo, mas eu acho muito importante que a gente vá lendo aqui. Os irmãos vão observando alguns detalhes, principalmente onde aparece a expressão igreja, ok? Então, começando, e Paulo e Barnabé, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, isto é, na cidade de Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Deixa eu colocar aqui só um pouquinho. Ok. No reino de Deus.
E havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja, e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E dali navegaram para Antioquia, donde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram em Antioquia e reuniram a igreja, relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, por causa desta questão. Eles, pois, sendo acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhes: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Se refere naturalmente aqui a Cornélio, no capítulo 10. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Notem, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse: irmãos, ouvi-me. E aí do capítulo 15, versos 14 até o 21, nós temos a palavra de Tiago, e eu pulo agora para o verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Então, eles, tendo se despedido, desceram a Antioquia e, havendo reunido a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. E, tendo-se demorado ali por algum tempo, foram pelos irmãos despedidos em paz, de volta aos que os haviam mandado. Mas pareceu bem a Silas ficar ali.
Mas Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Decorridos alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Nesse momento, há a separação entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo não concordou. E então diz o versículo 40, mas Paulo tendo escolhido a Silas, Barnabé seguiu com João Marcos, mas Paulo tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas, no plural. Eu gostaria então de fazer alguns apontamentos exegéticos para a nossa observação. 14, 21. Paulo e Barnabé fizeram muitos discípulos, diz o texto. Fizeram discípulos em Derbe, em Listra, em Icônio e em Antioquia. Os crentes em cada cidade, isto é, também nas respectivas igrejas, eram tratados então como discípulos, como mateteo, né? Que é a expressão grega, e tanto nas cidades como nas igrejas. E também eram chamados irmãos. Nós vemos aqui no texto várias vezes esse tipo de uso. Segunda observação, capítulo 14, 23. No caso, Paulo e Barnabé, estes dois, eles, diz o texto, promoviam a eleição por voto de presbíteros em cada igreja. Importante essa observação. Algumas traduções dizem que Paulo e Barnabé elegeram, mas a expressão utilizada não corresponde a esta ideia, porque o verbo grego tem a ideia de escolher por voto. Então, obviamente, não era Paulo e Barnabé votando sozinhos. Nós vamos botar o pastor Carlos nesta igreja. Então, observem esse detalhe. Eles promoveram a escolha de presbíteros anciãos ou pastores, né, nestas igrejas. Há, portanto, aqui igrejas locais que escolhem os seus pastores locais. Não há uma imposição. Terceira observação, capítulo 14, 26, 28. Em Antioquia havia também uma igreja. Notem a expressão no 14, 27. Reuniram a igreja em Antioquia. 14, 28. Ficaram ali com os discípulos. Então havia igrejas locais, constituídas de discípulos locais e pastores locais. A igreja que estava em Jerusalém. Essa é uma expressão que aparece em Atos 8, 1, 11, 22 e 26. Quarta observação. Paulo e Barnabé, eles executam algumas atividades ou funções. 14, 21, eles anunciam o evangelho nas cidades. 14, 22, eles tornavam os discípulos mais fortes, ou as almas dos discípulos mais fortes, naturalmente pela pregação, pelo estímulo, pela admoestação, e exortava-os. Eu gosto da palavra que está por trás aqui da tradução exortar, é a expressão parakaleo, de onde vem a palavra parácleto, não é? O parácletos, se refere ao Espírito Santo, consolador. Parakaleo, kaleo, chamado ao lado de, esta ideia. Então, esta exortação, meus amados irmãos, era chegar ao lado de alguém para estimulá-lo e para corrigir, eventualmente, alguma distorção. E eles, então, exortavam os crentes a permanecerem firmes na fé. Outra coisa que Paulo e Barnabé faziam, 14, 23, já mencionei, promoviam a eleição de presbíteros locais. Outra coisa, 14, 27, eles prestavam contas. Isso me chamou a atenção.
Eles chegam em Antioquia e narram, dão um relatório. Nós precisamos criar uma cultura de prestação de contas. E aqui eu digo para nós pastores, às vezes nós temos essa ideia que não temos contas a prestar. E até usamos um termo meio espiritualista assim, não é? Não, eu tenho contas a prestar a Deus. Não. Paulo e Barnabé vão lá e prestam contas. Aconteceu assim, 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 assim. Isso é muito interessante. E que tira a ideia de um episcopado, um episcopado que está muito na moda. Infelizmente, meus irmãos, nós começamos a adotar certos modelos que estão sendo usados por outros grupos, por outras denominações, e o que está por trás desses modelos é um modelo episcopal, né? E pastor que manda, que pastor vai lá e determina que sua esposa é pastora a partir de agora, porque ele decidiu, ou porque o Espírito Santo dele disse para ele. Eu achei muito curioso, porque eu até brinco muito, um ex-aluno meu, lá no Seminário do Norte, eu fui professor no meu último ano de seminário, e este pastor, que eu não vou dizer o nome, que é muito conhecido, mas não está na nossa denominação já há muitos anos, está lá para o norte. E eu achei muito curioso que ele começou a mudar o nome dele, né, os títulos. Primeiro, ele se chamava pastor, né, enquanto ele estava numa certa cidade lá no interior da Bahia. Depois ele foi para Manaus, ele virou bispo. Depois de bispo, ele virou apóstolo. Depois de apóstolo, ele virou pai apóstolo. Não sei se alguém não disse para ele, é feio esse nome, rapaz. Não é só não é bíblico, mas é também feio, pai apóstolo, né? Ou seja, pai dos apóstolos. Depois, não satisfeito, a última que eu ouvi é que ele agora é patriarca. Imagina, virou papa, não é? Lá da denominação. E quando ele vai dizer estas coisas, ele diz assim, Deus é que me constituiu. Deus me constituiu como patriarca. Aí ninguém tem direito nem de questionar. No meio batista isso não existe. Quando nós constituímos um concílio de pastores e ouvimos então o candidato e nós chegamos à conclusão no concílio que esta pessoa, digamos, de fato nós reconhecemos que Deus o chamou, isso teve uma caminhada. Começou lá na igreja, a própria igreja que diz, nós reconhecemos que Deus chamou esse irmão para o ministério. E o concílio reconhece, olha, realmente. Então há um reconhecimento, não é nada, digamos, o ministério não é algo solitário, mas é comunitário. Mas enfim, voltando, onde é que eu estava? Eu estava aqui em que Paulo e Barnabé, então, eles são designados a igreja em Antioquia resolve, então, designar e colocar em ordem que Paulo e Barnabé e alguns outros discípulos de Antioquia, o texto não cita quantos são e nem quem são, que acompanham Paulo e Barnabé, até Jerusalém, e eles vão até ali para aos apóstolos e presbíteros daquela igreja. Importante aqui, o pastor Irlande já mencionou hoje pela manhã, mas como eu não sabia o que ele ia dizer, a não ser ontem, quando eu olhei o programa, apóstolo, né? A palavra apóstolos vem do verbo apoluo, que significa enviar. Os que foram enviados, diz o versículo 15, capítulo 15, verso 30, os que foram enviados desceram logo para Antioquia, enviados pela igreja de Jerusalém. Deixa eu explicar uma coisinha rápida aqui. É muito interessante que a palavra diaconeo,
ou diáconos, né? Diácono, ela aparece muitas e muitas vezes no Novo Testamento para se referir a várias pessoas, não é? Isso é muito interessante. E nem sempre se refere digamos, à função, o ofício, como nós dizemos, né? Ao ofício diácono. Por exemplo, eu tenho uma convicção que Atos 6, 1 a 7, não se refere à instituição do diaconato. Não? Aliás, não aparece nenhuma vez a expressão diáconos em Atos 6. Aparece diaconeo. Não é? E é interessante ali, quando os discípulos dizem, separai aí um grupo de homens, etc., para que se ocupem da diaconia da mesa. É a palavra que vem ali, ministério, não é? Algumas traduções dizem, com este negócio, mas a palavra por trás diz isso. Eles vão se ocupar da diaconia da mesa, e nós nos ocuparemos da diaconia da palavra. Não é interessante? Não é? Os apóstolos não eram diáconos, mas a palavra diaconia da mesa aparece ali. Mas não é só por isso que eu não creio, não. É porque Filipe, por exemplo, que é um dos 7, ele vai aparecer depois evangelizando, fazendo a diaconia da palavra. Então, se a diaconia da palavra ficaria com os apóstolos, não faz sentido, logo em seguida, Filipe aparecer assim. Né? E Estevão não faz outra coisa, senão, logo no capítulo seguinte, morrer pregando. Diaconia da palavra. É por isso que eu creio. Eu acho que ali nós temos o embrião, mas nós não temos a instituição diaconato. É um pensamento que eu tenho acerca desse texto. Vamos para frente. O que eu quero dizer é que aparece aqui nesse texto, capítulo 15, verso 30 e versículo 33, os que foram enviados, e a palavra ali não é outra senão apoluo de apóstolos. A mesma palavra, eles desceram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. E o versículo 33 diz, tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Interessante, em algumas versões vai aparecer assim, e eles voltaram para os apóstolos. Ora, mas não foram só os apóstolos que os enviaram. Em Jerusalém, primeiro, eles disseram, pareceu bem ao Espírito Santo, então estava ali o Espírito Santo, estava ali presente, estavam ali os apóstolos, estavam ali os presbíteros, que a gente não sabe quantos são, e estavam inclusive aqueles 4 da comissão, que depois foram enviados, Judas, Silas, Paulo e Barnabé. Todos esses estavam reunidos quando decidiram que esses 4 iriam até Antioquia levando a carta. Então, notem, todos esses foram enviados. Todos eles foram apóstolos, nesse sentido. Isso é bem interessante. Também creio, como o pastor Irlando colocou, que o apóstolo é um termo especificamente aplicado aos 12 apóstolos de Cristo, quando nós lemos em Lucas 6,13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Eram os 12 inicialmente, depois a gente tem a substituição de Judas por Matias, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37. E é interessante como o próprio Barnabé, por exemplo, em Atos 9, 27, ele reconhece este grupo que ainda permanece como aquele grupo, digamos, dos que andaram com Jesus, dos que viram Jesus ressuscitado. Em Atos 9, 27, Barnabé, diz assim o texto, mas Barnabé, tomando Paulo consigo, levou aos apóstolos
E contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Pois Paulo vai mencionar isso como a situação. Enfim, eu pessoalmente tenho severas dificuldades em crer na ideia de uma sucessão apostólica. Aliás, isso é um princípio católico, né? Isso é uma prática católica, sucessão apostólica, né? Então, esta ideia de que há apóstolos hoje, eu também tenho muita dificuldade. Todos nós somos apóstolos, porque todos nós somos enviados por Deus ao mundo para pregar, para anunciar as boas novas. Não é? Em segundo lugar, eu creio que não existe apostolado auto-instituído, como não creio que haja pastorado auto-instituído, né? E nem mesmo nenhuma função na igreja. Sempre é uma decisão comunitária, nunca é isolada, nunca é solitária. Eu decidi, Deus falou aqui uma vozinha no meu ouvido dizendo que eu tenho que ser agora chamado de patriarca. Isso não existe, não tem fundamentação na palavra. Continuemos. Capítulo 15, 3. Os membros da comissão partiram de Antioquia para Jerusalém. O texto diz, acompanhados pela igreja. Chama atenção isto. Que igreja é esta? Igreja de Antioquia. Ela acompanha aqueles a quem ela comissionou para irem a Jerusalém, para se reunirem. A sétima observação, 15:4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos, o texto diz, pela igreja. Mas que igreja? Não disse há pouco que a igreja os acompanhou? É a igreja local. Não tem dúvidas. Foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, os presbíteros. Nós temos depois a fala de Pedro como apóstolo, nós temos em seguida a fala de Barnabé e Paulo, nós temos a fala de Tiago como apóstolo. E agora, a 11ª observação está no capítulo 15, 22. Pareceu bem ao Espírito Santo, aos apóstolos, aos presbíteros, a toda a igreja, escolher homens dentre eles, Judas e Silas, mais Paulo e Barnabé, para que eles levassem a carta com as recomendações. Notem que interessante. Estão reunidos em Jerusalém, neste concílio. Eu vou usar uma expressão mais batista, né? Estão reunidos em assembleia, numa assembleia convencional. Estão ali para estudar este problema dos judaizantes. Estão ali reunidos para fazerem recomendações, e as fazem como recomendações. Então, a gente não percebe aqui esta absoluta autonomia, ou essa autonomia exagerada, digamos, ou sem qualquer cooperação. Seguindo, 12º aspecto, capítulo 15, 24. Visto sabermos que alguns que saíram dentre nós, sem nenhuma autorização. Me chamou a atenção essa expressão, diastelomai. Significa ordenar, dispor. É uma palavra usada muito por Cristo. Cristo ordenou aos seus discípulos, por exemplo, que não dissessem nada. Quando ele expulsou o demônio afirmou que ele era o Filho de Deus, ele disse, não digam nada. Ordenou. Isso me chama a atenção quando nós olhamos esse texto. Seguindo, capítulo 15, verso 1. Eles ensinavam estes judaizantes uma doutrina estranha. Vocês não podem ser salvos se vocês não se circuncidarem, ou se deixarem circuncidar pelo rito de Moisés. Eles desceram da Judéia. Agora notem um detalhe. Parece que havia uma certa compreensão de algum grau autoritativo advindo lá de Jerusalém. Não parece? Parece. Agora notem outro detalhe. Capítulo 15, 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, e aí se falam estas coisas essenciais. E olha o que eles dizem assim depois: destas coisas fareis bem se vos guardardes. Então que parece que havia uma certa compreensão também de algum grau de liberdade das comunidades locais. Os termos são de uma recomendação, não de uma imposição. Ao mesmo tempo em que diz, não entendemos com o Espírito Santo, com a igreja de Jerusalém reunida, com alguns irmãos de Antioquia, com os presbíteros, pareceu-nos bem a todos nós não impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. Vocês fazem bem se guardarem. Vocês estão notando, então, há um balanço aqui entre os dois aspectos. Os irmãos, capítulo 15, 33, os deixaram voltar em paz aos que enviaram, e capítulo 15, 41, Barnabé e João Marcos, Paulo e Silas e Timóteo fortalecem as igrejas. O que nós podemos aprender com esse texto? E aí eu quero ser um pouco mais rápido nisso. Primeiro, o princípio da autonomia local, a liberdade da congregação local. Isso está muito claro nesse texto. Paulo e Barnabé não impõem pastores na comunidade local. Eles ajudam a comunidade a escolher os seus pastores. A igreja local tem liberdade e fica muito claro nesta expressão que se diz, vocês fazem bem em guardar. É uma recomendação daquele concílio, daquela reunião acontecida, daquela assembleia acontecida lá em Jerusalém. Então a autonomia local está aqui presente. Em Antioquia, me parece que o movimento é mais da autonomia, enquanto que em Jerusalém, me parece que há um movimento maior de interdependência. Daqui a pouco a gente chega lá. A palavra autônomo é a junção de duas palavras gregas, né? Auto, que quer dizer próprio, e nomos, lei. Não é? Como a ideia, então, de uma igreja que é autogovernada, ou como se dizia no passado do meio batista, acho que hoje não está se usando muito essa expressão, autogovernada, autossustentada e autoproclamante, né? Ou proclamadora, alguma coisa assim. Então, esses três aspectos, uma igreja que caminha com seus próprios pés, autônoma. Agora, será que é possível a gente falar de uma igreja autônoma, uma igreja batista, uma igreja evangélica absolutamente autônoma? Não. Primeiro porque ela tem um princípio absoluto do senhorio de Cristo. Se existe uma coisa que me faz estranhar muitas vezes, é quando eu leio nos estatutos ou regimentos internos das igrejas, dizendo que a Assembleia é soberana. Assembleia de uma igreja não pode ser soberana, não de uma igreja que crê que Jesus é o Senhor. Não é possível falar em soberania de assembleia, isso não existe. A igreja precisa ser sensível à voz do Senhor Jesus. Se ela confessa Jesus como Senhor, e a vida cristã começa aí, e continua aí, e só termina aí, termina enquanto aqui na terra, né? É pelo senhorio de Jesus Cristo. As igrejas neotestamentárias são autônomas, afirma a nossa declaração doutrinária. Declaração doutrinária no capítulo 8, Igreja do Pacto e Comunhão, os documentos batistas, que foi então proclamado. Então nós percebemos esta autonomia muito presente nesse texto em vários momentos que nós já declaramos aqui. Notem a Declaração de Direitos Inalienáveis, artigo 1º da Union Baptist Association, de 8 de outubro de 1840. Cada igreja é sempre livre e independente de todo e qualquer poder eclesiástico formado por homens na terra, sendo cada igreja uma casa de Cristo livre e cativa. É ao mesmo tempo livre, mas ao mesmo tempo cativa do senhorio
de Jesus Cristo. John Landers, no seu livro Teologia dos Princípios Batistas, fala disso. Dos 114 vezes que aparece a palavra eclesia, igreja, no Novo Testamento, 81% das vezes se refere à congregação local. Então, a autonomia da igreja local e o sacerdócio dos crentes está profundamente enraizado no princípio da competência individual do indivíduo diante de Deus em matéria de religião. Vale a pena ler o livro Celebração do Indivíduo, de Israel Belo de Azevedo. Enfim, o governo da igreja é o governo de Cristo. Estou citando aqui John Leland, citado em Israel Belo de Azevedo no seu livro. O governo da igreja é o governo de Cristo, seu gênio democrático. O governo da igreja é congregacional, não paroquial, diocesano ou nacional. E assim sucessivamente continua o autor. A autonomia da igreja está fundada no Novo Testamento, nos testemunhos históricos. Não há dúvidas de que a autonomia, infelizmente, nós podemos dizer o seguinte: a autonomia é o nosso bem e é o nosso mal. É o nosso bem e é o nosso mal. De vez em quando eu ouço alguns falando sobre isso. A gente tem que acabar com esse negócio de autonomia, não é porque aí os indivíduos fazem o que querem, etc. Não há dúvidas, irmãos. A autonomia é o nosso bem e o nosso mal ao mesmo tempo. Traz perigos, mas é o que somos. Porque somos bíblicos. Porque não há outra forma de pensarmos. Por exemplo, nós não podemos duvidar de que a soberania de Deus, ela é retraída, digamos assim, pela liberdade do ser humano. Não é? Mas mesmo assim, com todos os riscos, Deus segue oferecendo esta liberdade ao ser humano. Nós temos que continuar a crer neste princípio. Segundo princípio, pode passar agora, é o princípio, então, bíblico, a autoridade do Novo Testamento em matéria de fé e prática. Isso eu vou só relembrar para nós que nós cremos na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, como nossa regra de fé e prática. Portanto, qualquer eclesiologia que não esteja fundamentada na Bíblia é invencionice, né? Não é batista, obviamente, né? Não está calcado nas Escrituras. Nós assim cremos. A palavra de Deus é a verdade e nós devemos segui-la. Então pode passar princípio bíblico. Creio que não é preciso aqui. O que é isso, Josué Salgado? Tá bom. É porque isso aí eu mandei por WhatsApp, apareceu lá. Que dia que eu mandei. O princípio da interdependência. Veja bem, ao mesmo tempo em que nós cremos na autonomia da igreja local, não há dúvidas ao ler o texto. Eu vou correr um pouquinho, porque vocês têm o texto aí, depois vocês podem ler em casa, né? Não há dúvidas pelo texto de que há também aqui uma interdependência. A igreja em Antioquia envia Paulo, Barnabé e outros para Jerusalém, para promoverem aquele encontro, para terem aquele encontro com os anciãos, a igreja de Jerusalém, os presbíteros e o Espírito Santo que estava presente, para que eles então estudassem aquele problema dos judaizantes. Então, irmãos, quem envia lá para a comunidade é porque não há esta autonomia absolutista, este princípio de que, não, eu faço o que eu quiser, não devo a ninguém. Como eu falei há pouco, há aqui, muito presente em Paulo e em Barnabé, líderes, há muito esta cultura da prestação de contas. Não é simplesmente eu faço o que eu quiser. Então está muito presente ali. E quando a igreja em Jerusalém, com aqueles outros de Antioquia, com aqueles outros anciãos e presbíteros, eles se reúnem com os apóstolos ali presentes, eles ouvem, não é, o que Paulo e Barnabé têm a dizer,
Eles ouvem o que Tiago e Pedro têm a dizer como apóstolos, e eles decidem. Eles decidem. Então, aquele princípio da autonomia que está ali presente, está também presente a interdependência. Eu gosto da expressão interdependência, conforme é analisada, e vocês têm o texto aí, de Stephen Covey. Stephen Covey, né? Acho que é isso. Que escreve aquele livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, ele mostra como existem os 3 princípios. Existe o princípio da independência, é do eu, né? Eu faço, eu decido, eu quero, etc. Depois existe o princípio da dependência, você e tal, eu vou tomar decisão porque você vai me levar, etc, etc, etc. Ele diz que a maturidade acontece na interdependência, ela está presente na interdependência. É quando nós entendemos que sozinhos nós somos menos do que juntos. Juntos nós podemos muito mais. Juntos nós podemos chegar muito mais longe. Mas juntos é o princípio que está presente aqui também nas páginas do Novo Testamento. A igreja de Antioquia podia muito bem caminhar sozinha com seus próprios pés, mas não fez isso. Ela se reúne. E aquele grupo, ao se reunir, leva uma carta e uma recomendação. Vocês fazem bem em se guardar de tais e tais aspectos. Fazem bem se assim fizerem. Não há uma imposição, há um princípio aqui da interdependência. Então, o que nós percebemos nesse texto é que o princípio da interdependência está presente aqui também. A interdependência das igrejas locais. O último princípio que eu quero chamar a sua atenção para terminar, aliás, deixa eu chamar a atenção de vocês um aspecto muito interessante aqui, que eu encontro em Gênesis capítulo 2, no verso 18. Esse é um texto muito caro para mim, eu estudei muitas vezes esse texto para entender o que ele quer dizer. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o ser humano esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Ou um auxílio, um socorro, não é? Que esteja como que diante dele. Essa é a melhor tradução no meu entendimento. É muito importante percebermos que o termo ali usado para ser humano, que eu traduzi aqui como ser humano, que está presente na maioria das nossas Bíblias como homem, se refere de fato ao ser humano genérico, homem e mulher. É a palavra Adam, que também tem a transliteração Adão, é o nome do primeiro homem. Mas se você olhar capítulo 5, no versículo 2 de Gênesis, você vai verificar que debaixo da palavra Adão estavam 2, macho e fêmea. Fez Deus o macho, a fêmea, e os lhe chamou pelo nome de Adão. É o que diz Gênesis capítulo 5, no versículo 2. Então, esse texto nos mostra que Deus não planejou o homem para viver isolado, para viver nesta autonomia absoluta. Há um poema muito bonito, um texto muito bonito de John, vamos ver quem lembra, aquele dos sinos dobram. Não me perguntes por quem os sinos dobram. Como é que é o nome do autor? John... Isso, exato. Não. E ele pergunta, não me perguntes por quem os sinos dobram, né? Ou seja, quando os sinos tocavam porque alguém tinha morrido, né, num certo lugar, então ele escreve isso dizendo, não me perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Né? Ou seja, a morte, ele chega a dizer, a morte de um ser humano, né, também tem implicações muito sérias para mim. Não podemos viver, nenhum homem é uma ilha, ninguém é uma ilha, diz o autor. Né? E nós precisamos entender isso, principalmente no princípio batista aqui da interdependência. Quando Deus olha o ser humano só, ele diz, não é bom
E é por isso que a Bíblia vai dizer, no Salmo, que Deus faz com que o solitário viva em família, inclusive na família de Deus. E é por isso que a Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9, não é? Que é melhor serem dois, porque se um cair, o outro levanta. E é por isso que em Isaías, o autor vai dizer, o profeta vai dizer, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. A autonomia absolutista, digamos assim, ela é deste tipo, né? Eu vivo só, eu me basto a mim mesmo, eu não preciso de ninguém e eu vou viver assim, isolado. O ser humano isolado não é o projeto, não faz parte do projeto de Deus. Por isso Deus providencia uma solução. Última coisa que eu quero dizer está aqui no último aspecto. Princípio 4. Passa. Não tem mais ninguém para passar. O pessoal abandonou, Carlos, olha lá. Tá bom, obrigado. Eu olhei lá para cima, não vi ninguém. Falei, o povo abandonou. Tá lá. Do princípio da identidade para o princípio da identificação. Na verdade, eu uso a expressão da lógica da identidade para a lógica da identificação. Você tem o texto aí, há um texto muito interessante que me levou a essa compreensão. Eu estava lá na Alemanha, estudando, e eu acompanhava tudo que acontecia no Brasil pelo Jornal Batista, quando eu vi que estava uma grande discussão em torno da identidade batista. Eu achei muito curioso, porque várias pessoas escreveram, vários pastores, pastor Heber escreveu, Heber Vasconcelos, pastor Walter Batista, e vários outros escreveram no Jornal Batista a identidade batista. E o que eu achei curioso é que cada um escrevia de um jeito, não havia digamos, uma formulação única sobre o que, afinal de contas, é isso, o que é ser batista. Será que a gente tem como definir o que é ser batista? Quando a gente olha para essa multifacetária existência de igrejas, será que a gente pode dizer existe uma identidade unívoca, única, não é? Não confusa, digamos? É bastante complicado. E os que têm estudado esse princípio, os estudiosos da identidade cultural, falam dela como um processo dinâmico, de construção continuada, de contornos fluidos e voláteis, é um sentimento influenciado pela pertença a um grupo e uma cultura. Daí falar-se hoje de que as identidades se inscrevem em uma outra lógica, da lógica da identidade para a lógica da identificação. Ou seja, a grande pergunta não é qual a minha identidade, ou qual a identidade batista, mas com quem eu me identifico. Essa é a grande questão que é colocada diante de nós. Estou convencido de que a afirmação da identidade batista insere-se na mesma lógica atualizada. O fenômeno da dupla pertença não é exclusivo do cristianismo de corte católico, nem mesmo das religiões afro-brasileiras, o chamado sincretismo ou dupla pertença. Não? Na minha tese de doutorado, eu estudei esse fenômeno no Brasil, que era exatamente os escravos, quando chegaram ao Brasil, eles, para disfarçarem, eles então diziam que estavam adorando um determinado santo católico, quando na verdade estavam adorando um de seus deuses ou orixás. E esse fenômeno gerou o que a gente vê principalmente lá na Bahia, onde eu trabalhei durante quase 10 anos, lá no ministério pastoral, e a gente percebe muito isto. Alguém perguntava para uma pessoa que estava participando de uma determinada festividade, você é de que religião? Não, eu sou católica, mas eu também sou lá de uma religião afro-brasileira. A dupla pertença, ela não é
exclusiva do cristianismo, então, no corte católico, e nem mesmo das religiões afro-brasileiras. Há muito é possível falar de identidade batista fluida, volátil, mutante, de dupla pertença. Perdemos o monopólio da identidade doutrinária dos membros das igrejas batistas. A crise da JUERP só fez acentuar algo já plenamente em curso. A doutrina de grande parcela do povo batista não é mais centralizada nas classes de EBD e no púlpito. Bebe de fontes diversas na televisão e na internet. Nem todos aceitam que, abre aspas, daqui, bendita plataforma santa, os postulados evangélicos continuarão a ser alto e bom som elucidados, fazendo do púlpito centro, início e fim da verdade que abraçamos, fecha aspas, pastor reverendo Heber Vasconcelos, em uma pregação na primeira igreja batista em Goiânia, alguns anos atrás. O que eu estou querendo levantar e dizer é que nós não temos mais um monopólio do doutrinamento dos crentes. Não é? Você vai conversar com um, começa a repetir o que Malafaia ensinou, né? E há algum tempo, o que Valnice Milhomes falava, e eu achava curioso um tempo atrás, é que eu ia perguntar para a pessoa, né? E a pessoa começava a dizer assim, assim, assado, assim. Onde é que você aprendeu isso? Não, Valnice, pastor Valnice. Há um livro, e aí o livro era de quem? Do Malafaia, né? E algumas pessoas começaram a querer me presentear com a Bíblia do Malafaia. E me deram lá uma Bíblia desse tamanho, né? Com todas as impressões. Nós perdemos o monopólio. Olha o que a crise da JUERP fez com a gente. Nós perdemos o monopólio do doutrinamento do povo. Não? Então, se você fizer mesmo uma observação, você vai perceber que há realmente esta questão da identidade ficou fluida, volátil, no meio batista. Por isso, terminando, mesmo agora, né? Eu tinha um pastor que foi meu pastor durante a minha adolescência e juventude, que era muito interessante. Ele começava a pregar, e depois de mais ou menos uns 50 minutos que ele estava pregando, ele dizia, finalmente, e aí ele citava o próximo ponto. Mas aí ele citava uns 3 ou 4 pontos depois, né? E ia embora, e mais 20 minutos pregando. Né? A gente nunca sabia quando realmente ia terminar, mas ele sempre pregava mais de 1 hora, né? Assim como eu fiz com vocês hoje. Então, realmente, finalmente mesmo. Precisamos de viagens de peregrinação às fontes bíblicas e batistas, em busca não mais de uma identidade perdida, mas uma identificação com a história, com as doutrinas, com os princípios, muito mais com os valores, esses fundamentais no presente, que fizeram a bonita história desse povo chamado batista. A gente precisa voltar a essas fontes para dizer, olha, eu me identifico com essa história. A grande pergunta não é mais identidade, mas eu me identifico com essa história. Por isso, concluindo, afirmemos a autonomia da igreja local, mas vivamos a interdependência entre as igrejas. Fundamentemos cada vez mais nossas convicções na bendita palavra de Deus. E busquemos na identificação com a história, com os valores, com os princípios, com amor pela obra missionária dos batistas brasileiros, a nossa âncora para enfrentar as temíveis tempestades que nos assolam. Só lhe deu glória, que Deus nos abençoe.